Fala pessoal, beleza? Zé Roberto aqui com vocês aí de novo. A aula de agora vai ser uma aula sobre um tema que eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade na emergência, que são os ajustes iniciais do ventilador mecânico. Ou seja, aquele paciente que precisou de ventilação mecânica e não tem um fisioterapeuta, não tem outro colega mais capacitado, você é o único cara que está lá e é você que vai ter que acertar os parâmetros da ventilação, beleza? Não é nada muito cabuloso, tema tranquilo e dá pra gente esmiuçar um pouquinho algumas coisas. Primeira coisa, então, esse aqui é o ventilador mecânico que a gente vai ter nessa aula. É um ventilador bem legal, ele mostra gráfico. Eu sei que às vezes não vai ser a realidade do que você vai se deparar no seu plantão na sala de emergência. Às vezes você vai ter um monitor mais simples, que ele não tem essa tela digital, não é touch e tudo mais, mas os conceitos dessa aula você vai conseguir aplicar no seu ventilador mais simples e ao longo da aula a gente vai discutindo alguns conceitos de ventilação mecânica. Tudo bem? Então, primeiro item então é a gente ligar o ventilador. Esse aqui já está ligado, mas confere se está na tomada. Esse daqui tem um botão para ligar aqui e tem um botão atrás. Sempre confere isso daí, se o botão é atrás ou é na frente. E depois que a gente ligou, e a primeira coisa então é, quando você entubou o paciente, você vai ter que ficar ambusando o paciente enquanto você vai ajustando os parâmetros iniciais da ventilação. Não deixa de ambusar o paciente, pede para alguém ficar ambusando ele no mesmo tempo. Enquanto ele está ambusado, depois de ser entubado, você começa a mexer os parâmetros aqui. Então, para a gente simplificar, vamos imaginar então que tinha um paciente do sexo masculino jovem, veio por um quadro de uma pneumonia bem importante, chegou em franca insuficiência respiratória e você tentou todas as medidas que você brilhantemente já aprendeu, fez a intubação de uma forma excepcional, como na aula que a gente já passou, mas mesmo assim o paciente precisou ficar independente de ventilação mecânica e agora a gente vai acertar os parâmetros dele, beleza? Então, antes da gente propriamente entrar nos parâmetros e encostar, mexer no ventilador, eu queria passar para você os modos ventilatórios que a gente tem mais disponíveis da gente mexer, tudo bem? Então o primeiro modo vai ser o controlado. O que é isso? Por exemplo, é um modo que o paciente não tem nenhum driver respiratório e o ventilador ele entrega 100% da ventilação que o paciente necessita, que é a que eu vou configurar. Tudo bem? Então, esse geralmente é o modo que a gente vai começar, porque o paciente vai estar pós-intubação, ainda com uma pseudoanalgesia residual, ainda com sedação que você utilizou na intubação, e aí ele não vai ter drive respiratório, provavelmente. Então, a primeira coisa é assistir o modo controlado. 100% o ventilador entrega no ritmo que a gente impôs. O segundo modo que eu ia passar para vocês é o assistido controlado. Qual é a diferença? Ele vai interpretar que o paciente fez uma incursão respiratória, ele fez um drive respiratório, sentiu que a pressão negativou dentro do tubo e a gente acerta a sensibilidade em relação a isso. E aí, conforme o paciente necessita, puxa o ar, o ventilador vai entregar o pacote de ar, de ventilação, conforme eu ajustei nos parâmetros aqui. Ambos os dois modos, a gente pode controlar ele tanto ciclar via pressão ou via volume. Então, assim, se eu acerto uma certa pressão, acerto os parâmetros da ventilação conforme a pressão máxima que eu vou tolerar, eu vou indiretamente ter um volume aqui e com base nesse volume eu vou calcular alguns outros parâmetros que eu vou discutir com vocês e o mesmo acontece se eu deixar ele ciclando pelo volume, ele vai ter uma pressão máxima que eu não vou controlá-la, mas eu vou poder indiretamente estar observando ela. E temos também o modo SINV, que é a ventilação intermitente sincronizada mandatória, que ele é um meio termo entre os parâmetros que eu comentei com vocês antes, e ele na verdade é que entre os dois ciclos de respiração, a válvula do ventilador fica aberta, caso o paciente ele sinta necessidade ou ele puxe o ar, tenha uma excursão respiratória, tenha um drive respiratório. Tudo bem? E por último, a gente vai ter o modo de ventilação de suporte, que a gente pode usar, por exemplo, o famoso PSV, que é a pressão de suporte. É um modo que basicamente ele só entrega o que o paciente precisa, ele não vai ter uma frequência ventilatória mandatória, ele não vai ficar mandando incursões respiratórias para o paciente. É apenas se o paciente puxar o ar, se o paciente tiver um drive respiratório. Obviamente que se o paciente, por algum motivo, entrar em apneia, você vai ter um modo de backup e você também pode configurar quanto tempo que você vai esperar até o ventilador entregar uma ventilação de resgate, que a gente diz. Tudo bem? Além disso, tem outro modo que vai ser o CPAP. Esse daqui a gente não usa muito na ventilação invasiva, mas você pode ter ele dentro do ventilador. É aquele modo que a gente vai utilizar junto com uma máscara de ventilação não invasiva. E aí você configura o CPAP e vai funcionar da mesma forma que teria um fluxômetro de parede, por exemplo, ou um aparelho de CPAP que vocês veem às vezes.
Tudo bem? Então, passada a introdução dos modos, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher o nosso modo ventilatório. No caso, depende mais da preferência do médico que estiver acertando, tá? Não existe evidência de superioridade de um modo ou do outro. Por exemplo, ventilação controlada por volume ou ventilação controlada por pressão. Tudo bem? A única coisa que eu quero passar para vocês é, se vocês forem escolher para você acertar por volume, ou então se você quiser calcular o volume adequado, não é o volume, o ideal é você calcular o volume pelo quilo do paciente, pelo peso. Só que não é o peso que você está estimando do paciente. Existe uma tabela de peso ideal, está disponível na internet, livro de terapia intensiva, livro de emergência, aplicativo. Esse peso ideal vai variar em relação à altura e em relação ao gênero, masculino ou feminino. Tudo bem? Então, defini o modo ventilatório, vi qual é o peso que eu quero do paciente, vou acertar os parâmetros ventilatórios então. E agora eu vou mostrar para vocês alguns dos parâmetros iniciais então da ventilação e eu optei por começar pelo modo de volume controlado. Tudo bem? Então eu vou poder acertar o volume que eu vou querer entregar para o paciente e indiretamente eu vou ter o cálculo da pressão que eu estou exercendo dentro do pulmão dele, tá? Então vem comigo aqui, eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui. Então, primeiramente, que nem eu tinha comentado antes, a gente vai ter um volume ideal para o paciente com base no peso ideal dele. Geralmente esse volume vai estar entre 6 a 10 ml por quilo. Mais para o 6, a gente fala que uma ventilação protetora gira em torno de 6 a 8 ml por quilo do paciente do peso ideal. Então, vamos estimar que o nosso paciente tem uma altura X, para essa altura X ele vai ter um peso ideal de 70 quilos. Então, se eu for fazer aqui mais ou menos entre 6 e 8 ml por quilo, eu vou acabar tendo mais ou menos uns 500 ml por mais ou menos. Por exemplo, entre 7 vezes 70 quilos, 490 ml. Beleza, então esses são seus parâmetros iniciais e os mais importantes que eu quero passar para vocês, tá? No caso do volume controlado, seria o volume corrente, a frequência respiratória, a PIP, que é a pressão expiratória final, e a FiO2, ou concentração de oxigênio, que aparece nesse monitor. Tudo bem? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é a concentração de oxigênio, ou FiO2, que nada mais é do que a fração expirada de oxigênio, que é o quanto de oxigênio você está ofertando para o paciente na ventilação mecânica. E isso vai variar até 100%. Lembrando que a gente vai ter no ar ambiente cerca de 21% de oxigênio. Então, para você ter um parâmetro de normalidade, eu não vou conseguir baixar mais do que 21% aqui, porque é o mínimo que a máquina vai conseguir, porque é o que tem no ar ambiente. E ele pode variar até 100%. Ele dá uma parada para avisar que está alto e depois ele continua indo até 100%. No momento que a gente intuba o paciente e ele está em ventilação está entubado com AMBU, a gente liga a fonte de oxigênio no máximo, que seria o equivalente ao estar ofertando 100%. Então, intubei o paciente, começa com 100% de fração de inspiração de oxigênio. O segundo ponto, que também vai estar relacionado a isso, é a PIP. A PIP o que é? É a pressão inspiratória que vai estar no final da inspiração, que mantém o alvéolo aberto. Então, essa pressão está intimamente relacionada ao não colabamento dos alvéolos e manter uma parede para fazer a troca gasosa e permitir a oxigenação do pulmão através da ventilação mecânica. Esses dois itens, então, a PIP e a concentração de oxigênio, vão estar diretamente relacionadas à saturação do paciente, à oximetria dele. Tudo bem? Então, com base depois que a gente for avaliar nos parâmetros do monitor, a gente vai mexer ou na PIP ou na FiO2 para você ajustar a saturação do paciente. Lembrando que, se você aumentar demais a PIP, ela vai aumentando a pressão inspiratória no fim da expiração, aumenta a pressão dentro do alvéolo, em uma escala maior, você vai aumentar a pressão intratorácica, vai diminuir o retorno venoso, isso também pode evoluir pode desencadear uma instabilidade hemodinâmica no paciente. Então, lembrando que os parâmetros da PIP muito altos podem dar hipotensão, podem instabilizar o paciente. E a PIP a gente vai deixar ela normalmente entre 5 a 8 centímetros de água, tudo bem? Então aqui eu vou deixar em 5, que é uma PIP mais fisiológica. Esses dois últimos itens, a frequência respiratória e o volume corrente, vão estar diretamente relacionados à troca gasosa do gás carbônico. O que a gente vai ajustar aqui? Então, na frequência respiratória, se eu aumentar a frequência respiratória, ele vai acabar difundindo, expirando, exalando mais gás carbônico. O que vai ser interessante no paciente que tiver com uma acidose respiratória, no paciente que tiver, por exemplo, com um DPO-C exacerbado, enfim.
E aí a gente vai deixar numa frequência mais fisiológica, que vai variar entre 12 até 18 ou 20. Lembrando que se o paciente estiver muito taquipneico antes da intubação, por conta da acidose metabólica, você não vai deixar ele com uma frequência respiratória baixa, por exemplo, de 8 ou 10. Você vai deixar ele pelo menos com uma frequência respiratória que ele estava antes. Por que isso, Zé? Porque ele estava tendo essa acidose metabólica, começou a ventilar, a hiperventilar para tentar compensar, você entubou e cortou o único mecanismo que ele tinha de tentar segurar aquela acidose metabólica. Então fica ligado nisso. O paciente chegou com taquipneia, provavelmente por acidose metabólica, não deu tempo de coletar uma gase, você pressupõe. Então você tenta deixar a ventilação um pouquinho mais para cima no começo. Ah não, entubei ele porque era rebaixamento de nível de consciência, entubei ele porque era uma crise hipoxêmica, aí a frequência respiratória você pode deixar no parâmetro normal. E o último parâmetro que eu vou mostrar para vocês é o volume corrente, no modo de volume controlado. Esse daqui também tem relação ao quanto que você está lavando de CO2. Então, eu gosto de explicar assim, você imagina um pote cheio de gás carbônico. Se você, a cada vez que você ciclar a respiração, você injetar 500 ml de uma outra substância, esse 100% do gás carbônico vai saindo. Então, quanto maior o volume que eu estou ocupando nesse pote, mais gás carbônico está saindo porque eu estou injetando outra mistura gasosa. Tudo bem? Então você cicla mais, você gira mais o ar dentro do paciente, entre outras palavras. Esses são os parâmetros iniciais aqui do volume controlado. Agora fica ligado que eu vou mostrar aqui os parâmetros iniciais do modo de pressão controlada. Pressão controlada. Os parâmetros vão ser basicamente os mesmos, então a gente tem a FO2, ou concentração de oxigênio, vai ter a PIP, vai ter a frequência respiratória e aqui a gente não vai ter o volume controlado. Lembra que o volume controlado eu comentei, a gente vai se guiar por uma tabela para a gente estimar o volume ideal, que é entre 6 a 8 ml por quilo. Nesse caso, a gente vai limitar por pressão. Por que limitar por pressão? A gente tem que ter o cuidado de, se a gente aumenta demais o volume, você pode aumentar muito a pressão intratorácica, pode dar instabilidade hemodinâmica, mas você também pode dar barotrauma. Então é uma medida mais de garantia que você limita, ele não vai passar dessa pressão e aí você consegue ter mais segurança para manusear. Preferencialmente é o modo que eu gosto de usar, tudo bem? O modo de volume controlado, você tem como ver a pressão também, mas aí você vai ter que reduzir a pressão indiretamente mexendo no volume. Aqui é a mesma coisa, eu vou aumentar a pressão e indiretamente estou aumentando o volume corrente, tudo bem? É a única diferença que a gente vai ter desses dois modos aí. Então, voltando então aqui, vamos deixar no volume controlado. Então, estimando que o nosso paciente tem mais ou menos uns 70 kg de peso ideal, vai dar 490 aí, tirando uma média de 7 ml por quilo. Vamos deixar uma frequência respiratória aí de 12, ele foi entubado por uma insuficiência respiratória hipoxêmica. A PIP é uma PIP que a gente pode até deixar de 5 ou 8. E a FO2 a gente vai deixar então de 100%. Beleza. Os outros parâmetros que estão aqui eu vou só citar, mas não são tão importantes nesse primeiro momento. E isso aqui é a relação inspiratória para expiratória. E aqui o trigger vai ser a sensibilidade. Caso o paciente venha disparar, o quanto ele tem que fazer de força ou de estímulo respiratório para a máquina sentir. E você pode acertar aqui então a sensibilidade do aparelho. Beleza? Vamos ver isso aqui melhor agora na tabela, no gráfico. Bom, pessoal, eu sei que eu comentei alguns temas muito teóricos, um pouco de fisiologia. Eu sei que isso é um pouco abstrato, ainda mais eu falando, imagina um copo. Eu sei que eu tenho umas brisas também que vocês também vão ao longo do curso vendo isso. Mas eu tive uma ideia, acho que vai ser bem legal para vocês terem uma noção melhor. Então, isso aqui é um pulmão artificial, ele é usado para a gente demonstrar a aula de ventilação mecânica. E eu vou tentar aplicar alguns conceitos que eu discuti com vocês antes. Então, primeira coisa seria a PIP, que é a pressão expiratória no final da expiração, ou seja, você tirou todo o ar do seu pulmão, todo o ar do alvéolo, e aí a PIP é o que resta de ar que gera uma pressão dentro do alvéolo para ele não colabar. Tudo bem? Eu deixei aqui a PIP mínima que o ventilador me permite então. Você vê que ó, ele quase que encosta uma parede com a outra. E isso é uma PIP bem baixa. Tudo bem? Então ele colaba o alvéolo. Colabando o alvéolo, depois quando eu for respirar novamente, ele tem que ter um esforço respiratório maior, tem que jogar mais pressão para poder reabrir esse alvéolo. Além disso, a PIP está diretamente relacionada com a oxigenação. Você mantendo as paredes do alvéolo não colabadas, você amplifica a área de troca gasosa e consegue entrar mais oxigênio por difusão. Fechou? Eu vou aumentar a PIP só para vocês terem então o efeito de comparação.
aumentando a PIP, ele pode até apitar. Olha como é que fica o pulmão no final da expiração com a PIP bem alta. Vocês viram que ele insufla, ele não desinsufla como estava no fim, como estava na outra vez. Olha só. Então, no fim da expiração, ele não colaba. Ele mantém um certo preenchimento de ar dentro do pulmão. Só para contrastar, então, zerando a PIP. Zerando a PIP, beleza? Ele colaba, você não tem troca e você colaba o alvéolo. O próximo parâmetro que eu ia comentar com vocês, então, é a frequência respiratória, que é muito fácil de vocês visualizarem também. Então, aqui a gente deixou uma frequência respiratória de 4. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a frequência respiratória, vou deixar em torno de 26, 28. Dê uma olhada como é que ele faz. Você vê que ele aumenta as excursões respiratórias, isso daí vai acabar lavando o oxigênio que está no corpo do paciente e ele vai saindo para o tubo, para o circuito e para o ar ambiente depois, em última via. Tudo bem? Então, esse era um parâmetro mais fácil de ver. E o último parâmetro que eu queria que vocês visualizassem, então, deixa eu deixar aqui no fisiológico aqui, seria, então, no caso, a pressão acima da PIP e o volume corrente. Primeiramente, eu vou aumentar, então, a pressão acima da PIP, que vai estar diretamente relacionada ao quanto que o pulmão vai abrir, o quanto que ele vai expandir, beleza? Então, eu vou deixar uma pressão aqui de 12, para vocês terem uma noção, beleza? É o quanto ele vai chegar no máximo. Ó, expandiu pouco. Se ele expandiu pouco, ele vai ciclar menos gás carbônico dentro do pulmão. Aí não, vou aumentar aqui a pressão. Pode ser que dispare até o alarme de alarme de pressão pelo risco de barotrauma. Olha o quanto ele difere, o quanto ele insufla mais o pulmão depois que você aumenta a pressão. Fechou? Então, se você imagina assim, se ele insufla mais e insufla várias vezes por minuto, ele consegue lavar mais gás carbônico em 1 minuto. Fechou? Beleza. Agora eu vou só mudar aqui para o volume controlado para vocês verem que é a mesma coisa. Volume controlado. Aceitar. Então, ó, deixando aqui no volume controlado aí de mais ou menos uns 360 ml por ventilação. Ó como é que ele vai insuflar. Beleza. Agora vamos dobrar esse volume. Deixar em 720 pelo menos. 720. Viram? Viram quanto que muda de uma respiração para outra quando você aumenta o volume? Beleza. Acho que deu para a gente exemplificar melhor esses termos que eu comentei com vocês que eram meio abstratos antes. Tudo bem? E a última coisa que eu ia mostrar para vocês são os outros gráficos que a gente pode ter, a gente pode extrair aqui do ventilador. Tudo bem? Então, aqui é a curva de volume controlado. Então, a gente vai ter três linhas. Então, a gente vai ter a primeira linha que vai ser a curva de pressão, a segunda linha a curva de fluxo, a terceira linha a curva de volume. No caso do volume controlado, vocês notam que parece uma vela de barco, se vocês usarem bastante a imaginação. Ela faz um pico, que é o pico máximo de pressão. Depois que você atinge esse pico máximo, você tem um acomodamento da pressão, distribuição dentro dos alvéolos, e aí dá esse formato de vela de navio, vela de barco, beleza? É uma coisa que diferencia bastante, uma das, né, mas eu só vou citar essa, dos outros parâmetros aqui que eu vou falar com vocês. Então, agora vamos para o modo de pressão controlada. E vocês reparam que aqui, como eu sei o quanto eu estou dando de pressão, eu estou dando exatamente a pressão que eu quero, a curva ela não vai ser assim, ela vai ser uma curva quadrada. Vocês podem ver aqui na primeira linha, uma curva quadrada. Outras coisas só para ficar ligadas aqui no nosso monitor, então ele só está revisando aqui que é a pressão de pico, que nada mais vai ser, no caso da pressão controlada, a PIP mais a pressão controlada, a frequência respiratória, a porcentagem de oxigênio aí que está sendo ofertada para o paciente. E aqui ele está alarmando porque ele está com volume minuto expirado baixo, porque ele está fazendo um volume corrente de 416 e eu tinha setado para um peso maior. Então eu vou aumentar aqui um pouco e ele já vai corrigir isso daí. Aumento também aqui a frequência respiratória. Mexendo nesses dois eu vou estar aumentando o volume minuto. Lembrando que também aumentando a pressão acima da PIP, eu vou ter uma pressão de pico, que vai ser a soma das duas, nesse caso da pressão controlada. Já no modo de volume controlado, eu não vou ter uma pressão de pico tão definida, não vai ter um pico igual ao platô, vai ter o pico, depois ele vai cair, vai acomodar, vai entrar no platô, beleza? Bom pessoal, então recapitulando, a gente já explorou os conceitos básicos de ventilação mecânica, ensinei vocês a ligarem o ventilador, a gente discutiu sobre os principais modos que vocês
vão se deparar no dia a dia com a ventilação mecânica, discutir os 4 principais itens, a FiO2, a PIP, frequência respiratória, o volume corrente ou a pressão controlada. Expliquei aqui que a gente tem uma pressão de pico, que não pode passar de 30, no caso a pico é igual a do platô no modo de pressão controlada. Mostrei para vocês o que acontece com o nosso pulmão artificial. Fechou? Depois disso tudo, bicho, vamos botar o paciente, né? Porque a gente está ensinando isso para mexer com o paciente grave. Então, beleza. Você vai ter o paciente que vai estar sob a ventilação de um dispositivo de AMBU ou um dispositivo bolsa-válvula, tá bom? Então, o que você vai fazer? Setou os parâmetros da ventilação, libera a ventilação, a máquina já vai começar a ciclar. Você vai pegar o seu AMBU que vai estar ambuzando o paciente, vai pedir ajuda de alguém. Então, uma das mãos você vai segurar o tubo, porque o tubo pode ou não estar fixado nesse momento, vai ligar nessa peça. Essa peça daqui, ela é um filtro que vai reter a umidade do paciente. Nem sempre você vai ter isso, às vezes você vai ter um copo que vai ter um pouco de líquido lá embaixo no ventilador. Tudo isso aí tem a ver com a umidade do circuito e a umidade para o paciente não perder essa umidade do pulmão. Tudo bem? Então vamos ligar aqui. O ventilador vai apitar porque ele está vendo que o circuito está desconectado, isso é um bom sinal porque o alarme está funcionando. E a gente vai conectar aqui. Beleza? Conectado, resolvido o nosso problema, o paciente está ventilando, checa se está expandindo o tórax. Em um segundo momento, vai olhar para o monitor para ver se está tendo algum problema em relação à saturação do paciente, se ele instabilizou com a pressão que você colocou, se ele está taquicárdico, se ele está hipotenso. O que eu sugiro para você é deixar o monitor, para fazer a checagem dos sinais vitais periodicamente. É um paciente grave, você não vai poder entubá-lo, arrumar a ventilação e largar para atender a porta. Você vai ter que ficar ligado no paciente, é muito importante isso, se der pede já vaga de UTI. Além disso, você depois que entubar vai pedir um raio-x para confirmar o posicionamento do tubo, para ver se ele está adequadamente posicionado, se não está seletivo ou não. E, além disso, depois que entubou, você vai se guiar pela saturação de oxigênio e pela gasometria num segundo momento, para você ir diminuindo a FiO2, porque lembrando que a hiperóxia também é prejudicial para o paciente. Beleza? Feito todos esses detalhes, espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero que essa aula tenha sido bem útil para vocês. Eu tenho certeza que o intuito nosso foi o melhor possível. Se vocês tiverem dúvidas, eu tenho certeza que vocês vão ter, não esqueçam de comentá-las, avaliem a aula e se liga nas próximas aulas aí, pessoal. Valeu, tamo junto, abraço!